em Mateus capítulo 25, versículo de número 14 em diante. Você que está nos acompanhando através do YouTube ou do Facebook, que você possa então nesse momento estar compartilhando, estar curtindo, estar então enviando para uma lista de transmissão esse vídeo, para que assim você possa ajudar a propagar a palavra do Senhor e ir mais longe, né? Essa mensagem em nome de Jesus. Diz assim o texto em Mateus capítulo 25, versículo 14. Porque isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Preste muita atenção. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro 1 talento. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se de logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, os que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Até aqui. Eu quero que você compreenda aquilo que Deus tem colocado no meu coração para esses dias. Estamos vivendo em tempos de oportunidades. Eu disse tempos o quê? Oportunidades. Saiba você que tudo que acontece na nossa vida há uma oportunidade. Tudo que acontece então para cada um de nós, Deus permite, porque uma oportunidade nova então ela surge. Quando Jesus ele usa essa parábola, ele estava demonstrando para as pessoas que, indiferente da realidade de cada um, as pessoas então elas agem diferente umas das outras. Por exemplo, nós estamos vivendo então em um tempo de pandemia, um tempo então de dificuldades, um tempo de isolamento social, um tempo de então as pessoas têm que se cuidar mais e etc e tal. Só que algumas pessoas estão vivendo de uma forma esse tempo, outras pessoas de outra forma. Eu quero perguntar a você que está me acompanhando nesse momento, através dessa live, e aos irmãos que estão aqui ajudando então e organizando nessa logística, como está a sua vida? O que você tem feito nesse tempo de pandemia? Como tem sido então a sua caminhada nesse tempo de pandemia? Fale para mim, pense aí. A Bíblia diz que sobre 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa, 5 talentos. Segundo tipo de pessoas, 3 talentos. E o outro, 1 talento. E ali então nós vamos perceber que aquele que pegou 5, o que aconteceu com o que pegou 5? O que diz a Bíblia que aconteceu? Aquele que pegou 5, ele o multiplicou. Diga comigo, multiplicação. Então ele negociou, né? E ele multiplicou. O outro que tinha então 2, que recebeu 2. Eu falei 3, mas é 2. Eu aumentei 1. O que recebeu 2, ele foi então, trabalhou aqueles 2 e multiplicou aqueles 2. O que tinha 5 virou 10. Não. O que tinha 5 virou? Ele multiplicou. Deu um nó agora na cabeça, hein? É isso mesmo. Eu ia falar que era 25, mas não, esquece, viu? É que hoje eu estou meio abestalhado. O que tinha 5, vamos voltar aqui a fita aqui. Não dá para editar, né? Nós estamos ao vivo. O que tinha 5, pegou mais 5, dobrou então o seu patrimônio. O que tinha 2, dobrou o seu patrimônio, virou 4. Mas o que tinha 1, escondeu.
Aqui então eu quero fazer um paralelo com você nesse texto sobre 3 tipos de pessoas que estão vivendo essa época de pandemia. O primeiro tipo de pessoa, que eu acredito que deva ser o caso da maioria de vocês, cheio de fé, cheio de unção, cheio de determinação, amém? Que estão então vivendo nesse tempo de pandemia, mas estão olhando para as oportunidades e as multiplicando. Pega então uma oportunidade e multiplica ela, pega outra oportunidade e multiplica ela, pega outra oportunidade e multiplica ela. O segundo então tipo de pessoas também é muito bacana, que eles pegam e também multiplicam. Mas tem um tipo de pessoa que eles só reclamam. E eles então acham que tudo é difícil. Repare a atitude desse último homem. Ele achou que primeiro o Senhor era muito severo. E era mais arriscado ele tentar multiplicar do que ele então, ele guardar aquilo lá para pelo menos não acontecer nada com ele. E ali você vai ver ele escondendo aquele talento. Poxa, o tempo está aqui. A vida está passando muito rápido. Nós já estamos há quase 2 meses, há 1 mês e meio praticamente, né, nessa situação de pandemia. Agora, olhe para cá, como diz aquele jornalista que faleceu, né? Corta para mim aqui. É assim que ele falava, né? Corta para mim agora aqui. Então, só para você entender, o que você está fazendo de diferente? Você que está aqui hoje e você que está acompanhando aqui a live aqui. O que você está fazendo diferente? O que mudou na sua vida esses quase 50 dias, 40 e tantos dias de pandemia? Aí uns olham e falam assim: pastor, aumentou minhas dobras. Pastor, eu estou meio gordinho, um pouquinho mais gordinha. Quero dizer o que está mudando aqui. O que tem sido de diferente aqui. E sobre 3 pontos eu quero falar com vocês nessa noite. Sobre o ponto de multiplicação entre relacionamento do homem com Deus. Entre o ponto de reflexão e multiplicação do homem para com o homem. E o ponto de reflexão e de multiplicação do homem para com o próximo. Sobre 3 pontos. Porque nós sabemos e entendemos que nós precisamos então praticar esse tripé sobre a nossa vida. Então, vamos compreender o que isso tem mudado para cada um de nós. Todos nós aqui estamos em tempo de pandemia, sim ou não? Estamos no mesmo país, sim ou não? Ao menos que alguém está assistindo aí, talvez em outro lugar, mas a maioria das pessoas então estão no mesmo país, na mesma situação, e mesmo que for em outro lugar do mundo, todo lugar está dessa forma. Mas o que nós estamos fazendo de diferente é o que faz toda a diferença. Como está a nossa vida? Você tem procurado e buscado melhorar a sua performance com Deus? Você tem procurado melhorar o seu relacionamento com o Pai? Irmãos, o tempo passa, a vida ela está acelerando a cada dia mais. E aí eu penso, eu pergunto para vocês, e penso, o que será que as pessoas estão fazendo nas 24 horas que ela tem? Qual é o tempo que nós temos que então dado para Deus? Repare que nós somos pessoas, os seres humanos, eles costumam sempre, na maioria das vezes, eles costumam então dar desculpas. As desculpinhas famosas, né? Eu costumo ainda brincar ainda com os meninos aqui. É utopia nós acreditarmos em algumas coisas, porque as pessoas elas só dão desculpa. E alguns falavam assim: eu não tenho tempo. Eu acordo cedo, eu trabalho o dia todo, eu chego, eu tenho que cuidar do filho, tenho que cuidar do marido, tenho que cuidar da mulher, tenho que cuidar do cachorro, tenho que cuidar do gato, tenho que cuidar do periquito, tenho que lavar o quintal, tenho que fazer tantas outras coisas, tenho que fazer tanta coisa, né? E não sobra tempo para Deus. E aí eu te pergunto, como você está agora? Como é que está a sua vida, meu irmão?
0 a 10, a parte pior e a parte melhor. Como você estava com o seu relacionamento com Deus antes da pandemia? Você que está me acompanhando, como estava seu relacionamento com Deus antes da pandemia? De 0, a pior parte, 10, a melhor parte. Como estava seu relacionamento com Deus? Ah, pastor, estava 4. Legal. E agora? Precisa pelo menos estar 5 a 8. Você precisa ter multiplicado aquilo que Deus deu para você. Pelo menos dobrado. Pelo menos ter granjeado um pouquinho mais. Porque senão, nós vamos passar esse tempo e vamos continuar falando que não temos tempo. Você tem tempo? Vocês que estão aqui têm tempo? Quem acredita que pode melhorar um pouquinho mais ainda no relacionamento com Deus aí? Você acredita que você pode melhorar com o seu relacionamento com Deus? Coloque amém, que você vai melhorar o seu relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque se nós não multiplicarmos e não melhorarmos o nosso relacionamento com Deus, nós vamos ser como aquele servo inútil, que vai ter escondido então os talentos que Deus nos dá. Aprenda, queridos, que tudo na nossa vida é para nos ensinar. Esse tempo é um tempo que eu tenho aprendido muitas coisas. É um tempo que eu tenho parado para observar pessoas. E eu, como então, costumo muito ver a expressão de cada um, como é a leitura que a gente faz da pessoa, me ajuda? Corporal, né? É um scanner mesmo da pessoa. Então, uma leitura comportamental, né, e corporal da pessoa. Você olha então e você vê pessoas aflitas. Você vê pessoas angustiadas. Você vê pessoas com medo. Hoje, por exemplo, eu fui ao mercado. A hora que eu saí daqui à tarde, eu passei ao mercado. E a hora que eu estava dentro do mercado, eu percebia pessoas assim. Se você passava perto das pessoas, antes você passava no mercado e um trombava com o outro. Agora, as pessoas passam assim de você, desviando, parece que você está com lepra. Já reparou isso? Por quê? Porque nós estamos então aprendendo nesse tempo. Agora preste atenção, é chato usar máscara. Mas a minha está ali, eu estava usando ela até agora. É chato então, muitas vezes, nós toda hora ter que lavar nossa mão e passar álcool. Mas quantos de vocês já pegaram na mão de alguém que tinha acabado de espirrar? E a pessoa, atchim! Meleca na mão, dava só uma esfregadinha na mão e cumprimentava o outro. Quantas vezes que isso aconteceu? Agora acabou. Quantas vezes você estava conversando com alguém que o guspe de alguém foi no seu rosto? Coloca amém aí, só para mim ver se só foi comigo. Porque comigo um monte de vezes, eu já engoli guspe dos outros também. Você já conversou com alguém, aqui, quem já conversou com alguém e guspe voa assim no seu rosto assim? E você ficou meio disfarçando assim, né? O que eu faço agora? Acabou. É tempo de aprender. É tempo de multiplicação, é tempo de buscar conhecimento. E voltando então aqui na nossa reflexão, nosso relacionamento com Deus, você tem melhorado? Seu relacionamento com Deus, como vai estar na hora que terminar essa pandemia? Segundo, seu relacionamento então com a sua vida. Eu vejo pessoas que reclamam. Gente, o tanto de curso que tem gratuito na internet. E o bando de gente que está falando que não tem nada para fazer é inacreditável. Eu não sei como que o povo arruma tempo para não fazer nada. Tem gente que consegue achar tempo para não fazer nada. Porque se eu tivesse mais umas 5 horas no dia, eu preenchia ela. De tanta coisa que podemos então fazer. Só que você precisa sair melhor como pessoa. Melhor como ser humano, um melhor pensador, um melhor desenvolvedor de tarefas. Aquele senhor chegou e deu os talentos nas mãos daquelas pessoas e não falou nada para eles.
Esse é o bom Pai. Esse é o bom Senhor, que deixa as pessoas pensarem. Nós estamos vivendo uma época de pessoas que são réplicas só. Não são pensadores. Não param para pensar. Eu não sei se você tem esse costume, quando eu não durmo, assim, na maioria das vezes, eu deito na cama dormindo. Mas quando eu deito e não durmo, eu penso. Eu fico assim, com o zoião está esbugalhado e fico assim pensando. O que eu posso fazer de diferente amanhã? Quais são as coisas que eu posso fazer de diferente amanhã? Então, o que e como você vai sair desse tempo, dessa pandemia? Essa é a pergunta que eu quero falar para você. Você tem se preocupado em feito um curso? Você tem melhorado então a sua performance pessoal? Você tem então vivido de uma forma diferenciada como pessoa, como ser humano? Não, pastor, eu não tenho. Então é tempo de você fazer isso. Nós não sabemos quando tudo isso vai acabar. E nós não podemos então deixar isso de qualquer maneira. Nós precisamos então focar, viver então os propósitos que Deus determinou para as nossas vidas. Então, relacionamento com Deus, vamos multiplicar. Relacionamento conosco, vamos multiplicar conhecimento, buscar então, aprendizado. E terceiro, o que nós temos feito para ajudar pessoas? Eu vejo tantas pessoas com fé, eu vejo tantas pessoas que se dizem cheios do Espírito Santo, mas elas não fazem nada para o próximo. Elas não têm misericórdia das pessoas. E um dos atos, e uma das coisas mais especiais que Jesus então fez aqui nessa terra, foi ter misericórdia das pessoas. E ele o tempo todo estava tendo misericórdia e ajudando um, ajudando o outro, ajudando um, ajudando o outro, ajudando um e ajudando o outro. E é assim que eu e você precisamos fazer. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Nós não podemos então ficar paralisados em meio à nossa vida. Senão, nós vamos ser que nem aquele servo que colocou então a semente, a moeda, a dracma então, e escondeu e não multiplicou. Nós precisamos fazer. Nós devemos servir a Deus, servindo então as pessoas. Devemos então realizar as coisas para com Deus, mas fazendo isso para com as pessoas que estão então por perto de nós. Então o recado de Deus para as nossas vidas nessa noite é: o que você tem feito com esse tempo que Deus tem te entregado? Você tem multiplicado? Ou você tem escondido? Você tem desperdiçado? Ou você tem então valorizado? A cada momento é essa a realidade. Meus irmãos, esse é o ponto, esse é o processo, esse é o caminho que eu e você precisamos seguir e precisamos fazer. Essa pandemia, com certeza, chegou para ajustar algumas coisas que estavam perdidas na nossa vida. Fazer com que nós viéssemos a reavaliarmos alguns tipos de atitudes que nós tínhamos. E com certeza, cada um de nós sairemos melhores do que nós entramos dela em nome de Jesus. Mas eu preciso aproveitar. O dia tem 24 horas. Aproveite cada segundo que você tem. E lembre-se desse tripé. Aumente seu relacionamento com Deus. Pastor, como eu posso aumentar o meu relacionamento com Deus? Orando mais. Qual que é o tempo de oração que você tem? Que tempo você então tem tido de oração diante de Deus? Primeiro, aumente seu tempo de oração. Aumente seu tempo então da leitura da palavra. Aumente então seu período de jejum que você então pratica. Consagração, santificação diante de Deus. Seja uma pessoa então que esteja mais próxima de Deus, aumentando e multiplicando o talento que você tem então na sua vida. Segundo, como você vai então multiplicar os seus talentos para com você mesmo? Fazendo cursos, aprendendo então as coisas novas que então existe para que você possa então melhorar a sua performance, ser a melhor pessoa que você pode ser
aqui nessa terra de uma forma tremenda e especial, a cada instante e a cada momento sobre a sua vida. Focar nisso, não, eu vou ser o melhor naquilo que eu faço, eu vou estudar, eu vou buscar então conhecimento, eu vou então treinar, eu vou então fazer, eu vou então me empenhar e eu vou então praticar isso. E terceiro, vamos fazer para o próximo, vamos multiplicar. E como nós fazemos e multiplicamos para o próximo? Começando de um pouquinho de cada vez. Comece a procurar pessoas para você ajudar. Comece a olhar para as pessoas que Deus vai começar a mostrar. Olha, essa pessoa você precisa ajudar. Essa pessoa você precisa ajudar. Essa pessoa você precisa ajudar. E nesse ponto e nesse propósito você vai ver que as coisas vão conduzir na sua vida e você vai chegar do outro lado e vai ter a grande vitória para a glória de Deus. Meus irmãos, nós não podemos parar. Deus nos deu um talento. Diga comigo, Deus me deu um talento. E esse talento que Deus te deu foi a vida. Viu? Deus te deu uma vida. E essa vida, um dia Ele voltará para buscar de você, para pedir para você esse talento. E aí, se você multiplicou ele, se você foi uma pessoa de relacionamento com ele, uma pessoa que viveu bem nessa terra, uma pessoa que teve um relacionamento bom com outras pessoas, Ele vai falar assim: entre, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. O outro, que não fez nada, destruiu a sua vida. Você que está nos acompanhando nesse momento, que tem destruído a sua vida. Talvez você está destruindo através então da bebida, através do cigarro, através das drogas, através da prostituição, através do sexo ilícito, através então da venda do seu corpo, ou algo parecido com isso, ou com coisas erradas. Você está destruindo a sua vida, você está então sepultando o talento que Deus entregou para você. E um dia o Senhor vai requerer de você a sua vida. E como você vai se apresentar diante dele? Você vai se apresentar então diante dele como uma pessoa que escondeu o talento que então ele te deu? Ou você vai ser uma pessoa que vai se apresentar diante dele como uma pessoa que multiplicou? Aí você pode dizer assim: pastor, mas eu até hoje eu só desperdicei a minha vida. Eu quero te dizer, então volte hoje para os braços do Pai, se achegue então diante do Senhor hoje e faça então uma novidade de vida, um tempo novo, um momento novo, uma nova oportunidade para você, para a tua casa, para a tua vida e para a tua família, em nome de Jesus. Eu quero encerrar essa mensagem e quero orar com você. Quero pedir a bênção de Deus para a sua vida, clamar para que Deus então possa abrir as janelas dos céus, entregar sobre a sua vida uma bênção especial, para que dessa maneira, dessa forma, você seja uma pessoa altamente preparada para multiplicar os talentos e as direções que Deus entregou para a tua vida. Recline a sua cabeça onde você está.